Então vamos para a nossa segunda aula de polinômios. Na aula de hoje nós vamos ver o grau de um monômio ou de um polinômio. Nós vamos antes fazer uma pequena revisão sobre o que é um monômio. São expressões algébricas formadas por um único termo, constituído por duas partes, que são elas a parte literal e o coeficiente. A parte literal é a parte das variáveis, das letras, e o coeficiente é a parte numérica. Como nesse exemplo aqui, o x é a minha parte literal, o 2 é o meu coeficiente. Em um segundo exemplo, eu tenho menos 5x ao quadrado, y. A minha parte literal é o x ao quadrado, y. E o meu coeficiente é menos 5. Um outro exemplo, menos 4 terços vezes a vezes b vezes c ao quadrado. A minha parte literal é o abc ao quadrado, enquanto o meu coeficiente é o menos 4 sobre 3. O quarto exemplo, o 9. O 9 ele não possui uma parte literal, ele possui apenas o coeficiente. A gente normalmente chama esse termo de termo independente. Aqui ele deveria ter uma parte literal, mas como essa parte literal está elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero é igual a 1. 9 vezes 1 é 9, então aqui exclui-se a parte literal e a gente tem apenas o coeficiente, ou o termo independente. E um quinto exemplo, o zero, ele não é um coeficiente e ele não possui uma parte literal, ele simplesmente é nulo, ele não possui nenhuma das duas partes. Então vamos agora para o grau de um monômio e o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é dado pela soma de todos os expoentes da parte literal. Então aqui, para mim determinar o grau de um monômio, eu vou ver só a parte literal. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho 5x elevado a 4. Qual a minha parte literal? A minha parte literal é o x elevado a 4. Então, para mim saber o grau desse polinômio, eu vou ver os expoentes. Aqui eu só tenho um expoente, então aqui o grau do meu polinômio vai ser 4. Eu posso dizer que esse monômio ele é um monômio de quarto grau ou de grau 4. Tanto faz. O meu segundo monômio, eu tenho 8 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo. Sim, tudo isso aqui é uma multiplicação. Então, como estão unidos pela multiplicação, eu tenho um monômio. Eu vou somar os meus expoentes e descobrir qual o grau desse meu monômio. Aqui eu tenho o meu x elevado ao quadrado e aqui eu tenho um y elevado ao cubo. Somo os expoentes, então eu tenho um monômio de quinto grau, ou de grau 5. O próximo exemplo eu tenho 3 vezes ABC. Qual o expoente do meu A, do meu B e do meu C? Aqui em cima não tem nada. Então é como se tivesse 1. Se eu tenho um expoente para o A, para o B e para o C, então eu tenho um monômio de grau 3, ou de terceiro grau. E esse exemplo aqui, 9 vezes x ao cubo vezes y elevado a 4. Então eu posso dizer que esse meu monômio é de sétimo grau, ou de grau 7. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau depois de reduzido seus termos semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui dois polinômios, e o que seria termos semelhantes? Aqui já está tudo reduzido. Todos esses termos aqui eles são únicos, não tem nenhum termo que precisa ser somado. Então aqui eu vou ver o grau desses polinômios. Eu vou ver que eu tenho um termo, dois termos e três termos, neste exemplo aqui. Se eu tenho três termos, então aqui eu tenho um trinômio, mas eu já posso chamar de polinômio. Como a gente viu na aula passada,
Os polinômios que têm apenas um termo, dois termos e três termos, eles podem ter nomes específicos, mas todos são polinômios. Então eu vou analisar esse meu primeiro termo aqui. Esse daqui eu tenho um grau 5. O meu segundo termo eu tenho um x ao quadrado e um y elevado a 1. Então esse aqui é um termo de grau 3. Esse termo aqui eu tenho um x ao cubo e um y elevado a 4. Então esse meu termo aqui é um termo de grau 7. Então assim, eu posso dizer que esse polinômio aqui, ele é um polinômio de grau 7. A gente pega um polinômio e para descobrir o grau dele, nós pegamos o termo de maior grau. Nesse caso aqui, é o 2x elevado a 3, y elevado a 4. Mas professor, eu tenho um x elevado a 5 aqui, o x elevado a 5 não é maior do que o y elevado a 4? Ele é. A parte literal aqui eu só tenho um x, aqui eu tenho duas variáveis, e nessas duas variáveis, somando os expoentes, eu tenho 7, e aqui eu tenho só o 5. Então, esse polinômio é do sétimo grau ou de grau 7, e nós temos que ver qual o termo que tem o maior grau, e ele vai definir o grau do meu polinômio. No meu segundo exemplo, eu tenho aqui a parte literal, eu tenho esse termo aqui, o meu coeficiente aqui é 1, ele não é 0, ele não está aparecendo, que se fosse 0 aqui eu anularia tudo isso aqui. Mas aqui é 1, então não precisa aparecer. Então eu tenho o meu termo, eu tenho o meu segundo termo, eu tenho o meu terceiro termo. Eu tenho outro trinômio. Ou, definindo de forma geral, eu tenho aqui o meu polinômio. Qual o grau desse meu termo aqui? Eu tenho aqui um a vezes b elevado ao cubo. Esse meu a tem 1 aqui. Então, esse meu termo é de grau 4. Vou ver esse outro termo aqui. Eu tenho 23 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado. Vocês podem pensar, mas aqui tem 23. 23 não é maior do que 1. Isso não tem nada a ver para classificar o grau do polinômio. O grau do polinômio é definido apenas pela parte literal. E pela parte literal somamos os expoentes e definimos qual o grau daquele termo. Então eu tenho aqui o 23 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado. Qual é o grau desse meu termo aqui? Desse meu termo, ou se ele fosse simplesmente um monômio, sozinho, ele seria de grau 4. Porque eu tenho o 2 mais o 2. E eu somaria e ficaria com grau 4. Lembrando que todos eles são monômios. Eu tenho aqui um monômio, outro monômio, outro monômio. 3 monômios eu posso chamá-los de trinômios. Se eu tivesse 2 apenas, seria binômio. Mas todo polinômio é formado por monômios. Então eu tenho 1, 2 e 3. Eu tenho 3 monômios. Posso dizer que eu tenho um trinômio. E todos eles, de forma geral, são chamados de polinômios. Analisando então esse meu outro termo aqui, menos 14. O menos 14 é menor do que 23. Como eu disse, para definir o grau do polinômio, nós olhamos apenas a parte literal. A parte literal é essa parte aqui, que tem as variáveis. Então eu tenho menos 14 vezes a ao cubo vezes b ao quadrado. Somando a parte literal, eu tenho 3 mais 2, eu tenho 5. Então esse aqui é o meu termo de maior grau. Eu posso dizer que esse polinômio aqui, ele é um polinômio de quinto grau, ou de grau 5. Posso dizer das duas formas.